A paz do Senhor, meu querido irmão, minha irmã, que bom estar aqui com você nesse momento abençoado, trazendo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, a gente não pode estar aí presente, juntamente com os irmãos, devido a um problema que eu tive no meu pé. Não posso ficar em pé temporariamente, mas foi nos dada a oportunidade de estarmos com os irmãos, encerrando essa campanha maravilhosa, abençoada, e eu não poderia perder essa oportunidade que Deus nos deu de poder trazer a palavra a você, ministrar a palavra do Senhor, palavra simples, mas eu tenho certeza que assim como tocou no meu coração, irá tocar também no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor está em Efésios 6, versículo 10. Vamos ler 10 e 11. A palavra do Senhor nos diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo. Contra a cilada do diabo. Irmão, nós temos que entender uma coisa importante para a nossa vida. Nós temos que entender que eu e você, como eu poderia dizer, eu e você, nós temos uma guerra que nós travamos todos os dias. Você querendo ou não, todo dia você faz parte de uma guerra. E nessa guerra, o seu maior inimigo, ele não é humano. O seu maior inimigo não é o homem, o seu maior inimigo não é o seu pai, sua mãe, seu filho, seu chefe, seu vizinho, não. O seu maior inimigo, ele é o diabo. E você tem que entender que esse inimigo, ele é muito mais forte que você. Esse inimigo, ele é muito mais poderoso que você. Porque você não está lutando só com o diabo, você está lutando com o diabo e com suas potestades. E sabe, para a gente conseguir vencer uma batalha, para a gente conseguir vencer uma luta, é importante a gente ter uma estratégia. Porque se você tiver uma boa estratégia, isso vai te levar à vitória. Agora, se você, meu irmão, minha irmã, você tiver uma má estratégia, isso pode te levar à ruína ou pode te levar até mesmo à derrota. Eu quero que você entenda hoje que a única maneira de nós vencermos esse embate, de nós vencermos essa batalha que não é contra a carne, contra o sangue, a única maneira é quando nos vestimos todos os dias com a armadura de Deus. Entende? Não é se vestir no final de semana, não é se vestir da armadura de Deus só no domingo, não é se vestir da armadura de Deus só no domingo à noite, não. Todos os dias nós temos que nos vestir com a armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus, pastor Lutero? A armadura de Deus é a verdade, a armadura de Deus é a justiça, a armadura de Deus é o evangelho, a armadura de Deus é a fé, salvação e a palavra de Deus. Então a armadura de Deus, ela está dividida na verdade, justiça, evangelho, fé, salvação e palavra de Deus. Então você tem que entender que para batalhar contra Satanás, você precisa estar com esta armadura.
simplesmente encarar Satanás, encarar as ciladas de Satanás do modo cru, de uma maneira estampada, de corpo aberto, você vai morrer. Você vai ser uma vítima fácil de Satanás. Mas sabe, eu li aqui a palavra de Deus e eu prestava atenção. Durante todas essas campanhas que eu ouvi os nossos irmãos pregando, os irmãos falavam sobre a armadura, falavam sobre usar a armadura, poder lutar contra Satanás, que a única maneira é usando essa armadura. Mas eu observava a palavra de Deus e lia e via principalmente o versículo 10. E o versículo 10 me chamou a atenção, uma parte que diz assim: quanto mais sede fortalecidos. Quanto mais sede fortalecidos. Isso me levou a pensar na palavra de Deus e me levou a meditar por que Paulo, antes de falar da armadura, no versículo 11 em diante, ele cita o versículo 10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que significa isso? Ora, se você observar no decorrer do capítulo 6, ele fala sobre o lar cristão. Ele fala sobre filhos que respeitam os pais, filhos que têm o pai como alguém de providência, alguém de respeito, alguém que irá trazer ordem para o lar. A mãe também, a gente vê a mãe respeitando o pai, marido respeitando a esposa, filho respeitando o pai e a mãe, pai e mãe respeitando o filho. Tem muito disso. A Bíblia diz: pais, não provoqueis a ira dos teus filhos. Então respeite os seus filhos também, tá certo? Então é o conjunto de respeito. E interessante que quando você vai interpretar uma parte da Bíblia, você não pode ficar só preso em um determinado versículo. Para você entender bem o que a palavra quer dizer ali, é importante que você leia pelo menos 3, 4 versículos anteriores e 3, 4 versículos posteriores. E mais interessante ainda seria se você pudesse ler o capítulo em si, o capítulo 6, o capítulo que vem antes, o capítulo que vem depois. E quando eu li o capítulo 5, eu via o que Paulo queria dizer quando ele falava: sejam fortalecidos no Senhor. Sabe, irmão, na Grécia Antiga existiam 2 cidades potentes, 2 cidades poderosas. Essas cidades eram Atenas e Esparta, na Grécia Antiga. Atenas era muito conhecida porque eles trabalhavam muito com a parte de filosofia, né? Democracia. Então era muito com o racional que eles trabalhavam. Mas havia Esparta que se destacava com a parte militar. O menino nascia, ele era criado ali perto da mãe até os 7 anos de idade. Com 7 anos, ele era mandado, era obrigado a ir ao exército espartano. Com 7 anos, ele começava a servir, porque ali ele iria se tornar um verdadeiro soldado para lutar. E com 7 anos de idade ele começava a treinar batalhas, treinar em batalhas, treinar com espada, treinar com lanças, treinar com escudo, usar o capacete, o elmo.
e ali ia seguindo nesse sentido. Para quando chegar à fase adulta, ele poder passar por determinadas provas e se tornar um soldado espartano. No exército brasileiro é a mesma coisa, mas não é com 7 anos de idade. Com 18 anos de idade você já é chamado a servir e você entra no exército brasileiro e já não pega um fuzil logo de cara e sai atirando para tudo que é lado. Não, uma arma e sai atirando. De forma nenhuma. Você primeiro tem que treinar, você primeiro tem que estudar, você primeiro tem que se dedicar àquilo para você poder pegar numa arma e você poder engatilhar e trabalhar bem com ela. Sabe? Na vida espiritual é a mesma coisa. Na vida espiritual, a gente acha que muitas vezes a gente vai orar e Deus vai fazer descer do céu a armadura para eu poder me defender de Satanás. Não é bem assim, não. O negócio não anda dessa forma, não. Sabe, irmão? Pensa eu pegar uma pessoa que não sabe mexer, lutar com uma espada, e eu entrego uma espada na mão dela e falo, vá lutar. O que acontece? A pessoa vai morrer, ela não sabe a agilidade, o manejo, ela não sabe como utilizar o escudo e a espada, não tem como. Sabe? Eu vou dizer uma coisa aqui para você que eu estava pensando quando eu estava meditando aqui na palavra. Nenhum de nós temos condições de vestir a armadura que Deus nos dá. Não temos. Não temos de forma nenhuma. Só existe uma pessoa que tem condições de vestir a armadura de Efésios 6. É aquele que está preparado. Aquele que está preparado. Quem não está preparado, Deus não fornece as armas a ele. Porque se Deus fornecer as armas para essa pessoa sem ela estar preparada, ela própria vai se matar. Ela própria vai acabar com a sua vida. Por que o nosso evangelho hoje em dia está passando vergonha aí com falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, gente que está falando tanta abobrinha, tanta bobagem, tanta coisa, e não lê a palavra, não estuda a palavra, não se dedica à palavra. Por quê? Porque foi entregue a ele, quer pegar uma espada e quer sair matando, mas não tem agilidade, não tem o manejo. Então, meu irmão, para conseguir ter a armadura de Deus na sua vida, não é qualquer um, não. Para conseguir ter a armadura de Deus na sua vida, nós temos que estar preparados. E como nós vamos nos preparar? Interessante, se você for em Efésios 5, Efésios 5 diz assim, ó, 5:18. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe como é que a gente se prepara para ter condições de receber a armadura de Deus na nossa vida e poder lutar contra Satanás? A gente tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele vai fazer tudo de acordo com o Espírito Santo. E fazendo de acordo com o que o Espírito Santo quer, ele vai estar agradando a Cristo e vai estar agradando a Deus. E dessa forma, você vai estar treinando, você vai estar se habilitando para receber a armadura. Por isso que eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo
é cheio de Deus. Qual a importância, pastor, de eu ser cheio do Espírito Santo? A importância de eu ser cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar, é a importância de ocupar lugar. Aí eu venho com uma pergunta interessante. O que está ocupando o espaço do Espírito Santo na nossa vida? O que está ocupando o espaço do Espírito Santo na nossa vida? A nossa vida, o nosso coração, nossa mente está totalmente cheia do Espírito Santo. Paulo diz, enchei-vos, não é a metade do Espírito, não. Enchei-vos do Espírito Santo. O que está ocupando? A gente tem que entender que dois corpos não podem, a lei da física diz, né, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. No mundo espiritual também é assim. No mundo espiritual, numa mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. No mundo espiritual, ou você está cheio do Espírito Santo, ou você está vazio, meu irmão. Se tiver vazio do Espírito Santo, não consegue a armadura de Deus para lutar contra Satanás, não. E vai viver derrotado, vai viver levando paulada de Satanás. Entendeu? É como se a gente pensasse num terreno vazio. Olha só a importância de ocupar o lugar. Pensa num terreno vazio. Um terreno vazio, ele geralmente, se você observar, um terreno que não tem casa, não tem nada naquele local, um terreno vazio, é um local fácil de ser invadido. Qualquer um entra, qualquer um ocupa, qualquer um toma aquele espaço. A mesma coisa é a nossa vida. Se a gente não está cheio do Espírito Santo, meu irmão, existe um movimento espiritual aí que se chama MST espiritual. E o líder desse movimento é o capeta. É o capeta. Por isso que Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Você entende isso? Se a sua vida está vazia, se na sua vida não existe o encher do Espírito Santo, facilmente você vai ser invadido pelo inimigo. Não existe ninguém que fique, a minha vida não tem nem Deus, não tem nem Satanás. Não, não existe isso, irmão. Ou na sua vida existe Deus, ou na sua vida existe Satanás como seu Senhor. Entende? E quando Satanás fica, meu amigo, ele vem para matar, roubar e destruir. O versículo diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Quando Jesus cita isso, ele não está falando do diabo. Ele está falando dos falsos profetas, falsos sacerdotes da época dele, que eles são como ladrões que vêm para matar, roubar e destruir. Mas eu tomo essa palavra hoje para dizer para você que do mesmo jeito que aqueles falsos sacerdotes faziam na época de Cristo, o diabo também faz hoje. Ele vem para matar, roubar e destruir. E sabe qual é o pior? O pior é o que está lá em Lucas 24. Olha só, vou ler aqui com você Lucas 11, versículo 24. Abra sua Bíblia aí. Lucas 11, 24. Olha o que diz a palavra. Lucas 11, 24. A palavra diz assim, eu sei... Não, desculpe, irmão, né? Eu li errado aqui. É Lucas 11, eu coloquei João 11. Perdão. Lucas 11, versículo 24. Em Lucas 11, versículo 24, a palavra do Senhor nos diz assim, ó. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não achando, diz, voltarei à minha casa de onde saí. E tendo voltado,
encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, entrando e habitando ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Você entende que terreno vazio, muitas vezes Satanás pode ser expulso dali, porque em algum momento um servo de Deus foi e expulsou o inimigo da nossa vida. Alguém usado por Deus. Mas se a gente não deixa o Espírito Santo tomar conta não deixa o Espírito Santo tomar conta da nossa vida, o que vai acontecer? Vai acontecer que simplesmente Satanás irá voltar, e pela palavra aqui de Jesus, ele não volta sozinho não, ele volta acompanhado. Você já viu aquelas invasões que acontecem? As invasões geralmente é um terreno vazio, chega uma pessoa, daqui a pouco chega outra, mais uma. Quando vê, tem milhares de pessoas ali. E o negócio fica totalmente descontrolado. A mesma coisa é quando a gente está vazio, quando a gente não está cheio do Espírito Santo. Começa a Satanás preencher a nossa vida e outros vêm junto também. Chega um, depois vai chegando outro, vai chegando, e o negócio vai piorando, irmão. O diabo, ele adora uma casa vazia, sabia? Para ele habitar. O diabo adora casa vazia. Quando você pensa em terreno vazio, você pensa também em depósito de lixo. Todo mundo chega ali e joga lixo naquele local, joga entulho naquele local. A mesma coisa é a minha e a sua vida, irmão. Se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, as pessoas vão jogar o que não presta dentro da gente. Nós vamos guardar dentro de nós só lixo, só o que não presta, só miséria, só pecado. Isso é o que acontece quando a gente está vazio. Sabe o que acontece quando um terreno está vazio também? Naturalmente nele crescem coisas inúteis. Cresce capim, cresce mato, erva daninha. A vida espiritual é a mesma coisa. Se nós não estamos cheios do Espírito Santo, não adianta você ser uma pessoa boa, não adianta você ser uma pessoa que ajuda o próximo, que faz coisas maravilhosas no mundo. Não adianta. Dentro da sua vida, naturalmente, vai nascer o que não presta. Área desocupada é área que fica suja. Quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, há sujeira na nossa vida. E Satanás faz questão de sujar cada dia mais e mais. Pastor, qual a importância de eu ser cheio do Espírito Santo? A importância de eu ser cheio do Espírito Santo, irmão, é eu ser preenchido totalmente com o Espírito Santo. E em segundo lugar, sabe qual a importância de eu ser cheio do Espírito Santo? Só uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem poder para intervir nas circunstâncias da vida. Vou repetir de novo. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem o poder de intervir nas circunstâncias da vida. Entenda que o nosso estado emocional, ele está ligado às circunstâncias da vida. Sabia disso? Olha um exemplo. Passei no concurso, fiquei alegre. Reprovei no concurso, fiquei triste. Olha as circunstâncias da vida. Concurso. Olha as circunstâncias da vida. Concurso. Estado emocional alegre ou triste. Quer ver outras circunstâncias da vida que interferem no nosso estado emocional? Comprei um carro, fiquei alegre. Esqueci de fazer o seguro do carro. Foi roubado, fiquei triste. Tenho um emprego maravilhoso, fiquei alegre. Tenho um péssimo emprego, ou melhor, perdi o meu emprego, fiquei triste.
Você nota que as circunstâncias da vida fazem com que isso interfira no nosso estado emocional. Mas sabe, quando eu penso na palavra de Deus, eu vejo lá em Atos 13, Paulo, quando ele foi para a cidade de Antioquia da Psídia, é esse nome, Antioquia da Psídia, a palavra do Senhor diz, em Atos 13, diz que Paulo foi caluniado, difamado, injustiçado, rejeitado. Entende? Caluniado, difamado, injustiçado, rejeitado. Irmão, se a pessoa tem só um desses hoje em dia, se a pessoa só tem um desses hoje em dia, ela já entra em depressão. Isso são pontos para a pessoa ter depressão na vida. Uma pessoa que é caluniada, ela pode entrar em depressão. Uma pessoa que é difamada, ela pode entrar em depressão. Uma pessoa que é injustiçada, que é rejeitada, ela pode entrar em depressão. Agora imagina Paulo, que sofreu os 4. Sofreu os 4 pontos, que é o quadro para a pessoa ter uma depressão profunda. Paulo teve depressão? Sabe o que eu vejo lá no versículo 52? A palavra diz assim: os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Foram caluniados, foram difamados, foram injustiçados, foram rejeitados, mas porque estavam cheios do Espírito Santo, sabe o que aconteceu? Eles estavam alegres. Se você, meu irmão, está cheio do Espírito Santo, não há lugar para outra coisa no seu coração. Você vai ter alegria. Pastor, por que é importante eu estar cheio do Espírito Santo? É importante para que eu esteja cheio do Espírito na minha vida e nada venha me atingir. É importante porque as emoções que virão à minha cabeça, ao meu coração, não vão me atingir porque eu estou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é a minha alegria. E por que é importante, em terceiro lugar, eu ser cheio do Espírito Santo? Porque quem está cheio do Espírito Santo tem as características do Espírito Santo na sua vida. Se você sair daqui e você for morar anos e anos com uma pessoa, sai do Brasil, vai morar com uma pessoa anos e anos lá na Itália. Com o passar do tempo, se você gostar daquela pessoa, você vai começar a adquirir as características daquela pessoa. Você vai adquirir os trejeitos, você vai adquirir o modo de falar, você vai adquirir a maneira daquela pessoa. A mesma coisa é o Espírito Santo. Se eu vivo constantemente com o Espírito Santo, meu irmão, eu vou ter as características dele. E quais as características do Espírito Santo? Primeira característica que eu vejo do Espírito Santo, eu poderia citar várias aqui, mas não dá tempo, né? A gente já está aí, eu estou de olho aqui no relógio, já estamos com meia hora. Primeira característica do Espírito Santo, a gente vê em Gênesis 1:1. A palavra do Senhor diz, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. O Espírito pairava sobre as águas. Significa que o Espírito Santo, ele se movimenta. O Espírito Santo, ele não fica parado, ele não fica prostrado, ele não fica acomodado. O Espírito Santo, ele se movimenta. O Espírito Santo, ele sempre quer realizar algo em prol do reino de Deus. O Espírito Santo não tem vida cômoda, meu irmão. Então, se eu sou cheio do Espírito Santo,
Eu vou ter as características do Espírito Santo. E a primeira coisa que vai ter na minha vida, eu vou ser pessoa de movimento. Eu não vou ser aquela pessoa que vou ficar só sentado no banco, ouvindo, vendo as coisas. Não, eu vou para trás, eu vou ajudar nisso, eu vou ajudar naquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou chegar perto do pastor e perguntar: pastor, o que que eu posso fazer? O que que eu posso? Eu não posso ficar parado, pastor. Chego perto do Ivan na banda: Ivan, o que que eu posso fazer aí na banda? Chego perto do pastor Elias na mocidade: o que que eu posso fazer aí na mocidade? O que que eu posso fazer no coral? O que que eu posso fazer nas senhoras? Quem é cheio do Espírito Santo não fica parado. Ele tem o desejo de ajudar, se movimentar, agir. Ele não é morto. Ele é vivo. E sabe o que é mais lindo? Outra característica do Espírito Santo que eu pensei, está lá em Atos 1:8. Se você for em Atos 1:8, olha que coisa maravilhosa. Atos 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim, outra característica do Espírito Santo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Qual a outra característica do Espírito Santo? E recebereis poder. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio de poder. Quem é cheio do Espírito Santo recebe poder na sua vida. Quem é cheio do Espírito Santo tem autoridade contra Satanás, contra os demônios, contra as potestades, contra o mundo espiritual. Tem autoridade contra aqueles que são guiados e orientados pelos demônios. Você tem poder, irmão. Se você é cheio do Espírito Santo, você tem poder. Tem poder para vencer o diabo, tem poder para vencer a carne, tem poder para vencer o pecado, tem poder para vencer o mal, porque você tem autoridade de Deus. Entende agora o que rapidamente eu estou tentando passar para você? Não adianta eu me ajoelhar e orar: Senhor, me dá o capacete, me dá o cinturão, me dá, Senhor, a couraça, a espada. Oh, Senhor, não vai te dar, não. Você não está preparado, a gente não está preparado. Para se preparar, Paulo falou. Paulo disse claramente para mim e para você que nós temos que estar o quê? Nós temos que estar revestidos e fortalecidos no Senhor. Como é que eu me fortaleço no Senhor, irmão? Eu me fortaleço no Senhor sendo cheio do Espírito Santo. E sabe, quando você é cheio do Espírito Santo, você nem precisa, escuta o que eu estou falando. Quando você é cheio do Espírito Santo, você nem precisa pedir armadura nenhuma para Deus. Automaticamente Deus entrega para você. Deus coloca nas suas mãos. Deus veste você. Irmão. Quando você perceber e você estiver cheio do Espírito Santo, você vai começar a notar e vai ver que você está com o capacete da salvação. Todos os pensamentos ruins, todos os pensamentos pecaminosos, todos aqueles pensamentos que não provêm de Deus, não vão ter poder na sua mente. Porque antes de pensarmos, antes de praticarmos um pecado, aquilo é formado na nossa mente. Ora, se você tem o capacete da salvação na sua cabeça, meu irmão, pecado nenhum vai ser formado na sua mente, porque na sua cabeça só vai ter salvação, só vai ter Deus, só vai ter bênção, só vai ter harmonia. Então, pensamentos ruins, a minha mente será protegida. Olha que lindo, eu vou ter o escudo da fé. Por que eu preciso de um escudo? O escudo ele é feito para eu poder me livrar de ataques distantes. Sabe o que é ataque distante? Ataque longe.
aquelas flechas que vêm de longe, o escudo ajuda a proteger. Não é porque a gente está na casa de Deus, orando, buscando a Deus e aqui na presença de Deus, que nós não seremos atacados de longe. Existem pessoas que fazem macumba, existem pessoas que muitas vezes fazem orações até mesmo contra você. Ah, pastor, mas a palavra do Senhor me diz que nenhuma praga, nenhuma maldição cairá sobre a minha tenda, se você estiver cheio do Espírito Santo. Se não estiver cheio do Espírito Santo, se prepare, meu amigo, que o negócio vai ficar feio. Agora, se você está cheio do Espírito Santo, você tem o escudo para se defender, o escudo da fé, porque todas as flechas que vierem contra você, aquelas armas que foram atiradas, né, de longe para tentar destruir a sua vida, você vai se defender. A couraça é aquela parte que a gente põe aqui no peito, né, no tórax, para poder se defender também. Mas se defender como? A couraça ela é feita para defender as partes mais próximas, as partes mais vulneráveis do nosso corpo, né? Coração, pulmão, toda essa parte aqui é protegida pela couraça. E a couraça ela é feita para te defender quando o ataque é de perto. Quando as pessoas lutavam na antiguidade, no meio dessas lutas tinham que usar couraça. Porque às vezes havia o confronto corpo a corpo. E ali a pessoa podia puxar uma espada, podia puxar o punhal e a couraça iria proteger você. Você acha que o seu inimigo está somente longe de você? Não está, não. Seu inimigo pode estar mais perto do que você imagina. É difícil, né, ouvir isso. Mas às vezes Satanás pode usar pessoas que estão próximas de você para trazer tristeza, angústia, dissabores na sua vida. Pessoas tão próximas no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, às vezes até dentro do seu lar, às vezes até no meio da sua família. Por isso que a gente usa a couraça para se proteger. Ô irmão, quando a gente é cheio do Espírito Santo, nós recebemos um revestimento e uma proteção de Deus que é algo tremendo, é algo maravilhoso. Mas quando a gente vê as armas, quando a gente observa as armas que Paulo acaba citando, a gente vê que são todas armas de defesa. E existe uma arma de ataque. Sabe? A melhor defesa é o ataque. A melhor defesa não é você ficar se defendendo. Você tem que partir para o ataque. Se você ficar só se defendendo, vai chegar uma hora que você não vai aguentar, você vai perder as suas forças. Então a melhor coisa é você atacar o inimigo. E quando você ataca o inimigo, você tem vitória. Porque você faz o inimigo correr. Faz o inimigo fugir de você. E qual é a arma de ataque que nós temos? Palavra de Deus. Palavra de Deus é a melhor defesa, ou melhor, é o melhor ataque para mim, para você. A melhor defesa é o ataque. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia. Por isso que nós temos que ler a Bíblia todo dia. Por isso que nós temos que, de manhã, de tarde, de noite, o tempo que nós pudermos, irmão, nós temos que estar ligados à palavra de Deus. Não perca o seu tempo em rede social, não perca o seu tempo em Facebook, em Instagram, em WhatsApp, não perca o seu tempo. Eu não estou dizendo para você deixar isso de lado, não.
Coloque como prioridade na sua vida a palavra de Deus. Aí depois, lá no final do dia, um tempinho ali de uns 20 minutinhos, você abre o que você puder. Lógico, sempre vigiando, né? E é interessante, a palavra de Deus na nossa vida é o que vai fazer com que você lute de maneira forte contra Satanás. Por que nós temos, irmão, que estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus todo dia? Por que nós temos que estudar? Eu vou citar aqui uns versículos, eu vou ler até aqui do ladinho aqui que eu coloquei, para a gente ser mais rápido. Quem sabe até o Weber pode colocar esses versículos aí para os irmãos, ou os irmãos da igreja. Por que a gente tem que estudar a Bíblia? Em primeiro lugar, a gente tem que estudar a Bíblia, está lá em 1 João 2,14. 1 João 2,14 diz que eu tenho que estudar a Bíblia porque nós vamos nos tornar mais fortes. A palavra do Senhor diz assim, escrevo a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escrevo a vocês, jovens, porque sois fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Então nós temos que estudar a palavra de Deus para sermos mais fortes. Em segundo lugar, em João 15:7, a palavra nos diz assim, que nós temos que estudar a Deus para aprendermos o quê? Aprendermos a orar. Estudando a palavra de Deus, nós aprendemos a orar. João 15:7 diz assim, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Sabe por quê, irmão? Que eu tenho que ler a palavra e estudar a palavra? Porque eu tenho que me santificar. No Salmo 119, 9, a palavra do Senhor diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observa-o segundo a sua palavra. Então eu tenho que estudar a palavra para me santificar. Eu tenho que estudar a palavra, meu irmão, para eu ter alegria na vida. João 15:11 diz assim, tendo-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Eu tenho que estudar a palavra, meu irmão, para promover a paz. Promover a paz. Salmo 119, 165 diz, grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. Sabe por que eu tenho que ler a Bíblia? Eu tenho que ler a Bíblia porque ela nos orienta nas decisões da nossa vida. Salmo 119, 5 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe por que eu tenho que ler a Bíblia, irmão, em último lugar? Porque a Bíblia é a garantia do meu sucesso. Josué 1:8, a palavra do Senhor diz assim, não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que está escrito nele. Então você prosperará e estará e será bem-sucedido. Sabe, irmão, vestir a armadura de Deus não é para qualquer um. São para aqueles que são escolhidos de Deus. Talvez você me diga, pastor,
A luta está tão grande, a batalha está tão grande. Eu preciso da armadura de Deus. Não significa que você tendo a armadura de Deus, a luta vai diminuir. Não, não vai diminuir. Porque enquanto estivermos aqui no mundo, irmão, enquanto nós vivermos aqui nesse mundo de pecado, nós estaremos lutando até morrer. O nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é lá. É com Deus. Para finalizar, eu lembro de uma história que eu contei até na tarde da bênção. Um missionário, ele da Assembleia de Deus de São Paulo, essa história é verídica. Ele foi para a África. E lá na África ele passou 39 anos fazendo serviço missionário. Ganhou muitas almas, muitas vidas se converteram. Deus fez uma obra tremenda na vida dele. Mas esse homem um dia se cansou. Nós ficamos velhos, a pessoa envelhece, não aguenta mais. E ele conversou com o pastor presidente e falou: seu pastor, não tem mais condições, eu quero voltar para o Brasil. E o pastor falou: pois bem, meu pastor, pode voltar. E aqui nós já temos o seu local, já temos tudo certinho para você. E ele voltou, pegou o navio e retornou da África para o Brasil. Quando ele chegou no Porto de Santos, ele viu que o navio que ele estava ele e a esposa, e o navio que ele estava acabou encostando num determinado local e ali desceu a rampa para as pessoas saírem do navio e irem embora. E ele reparou que lá embaixo tinha um grupo de aproximadamente umas 200, 300 pessoas lá embaixo, e ele ficou feliz da vida. E ao ficar feliz da vida, ele olhou para a esposa e falou: poxa, tem até recepção para a gente aqui embaixo. E naquele instante ele desceu feliz da vida, orgulhoso, porque tudo que ele tinha feito para Deus agora seria recompensado. E aquelas pessoas o recebendo ali seria uma coisa maravilhosa no coração dele. Mas qual não foi a surpresa quando ele chegou, entrou no meio da multidão, ninguém olhou para ele, passaram por ele e foram receber um deputado que estava no mesmo navio, e ali vibraram, assoviaram e acompanharam aquele homem até o seu carro particular. Aquele pastor ficou muito triste, aquele pastor ficou muito decepcionado. Voltou para casa, nem mesmo o presidente da obra veio recebê-lo na sua chegada. E ele no carro vinha triste, chateado, e a esposa, vendo como ele estava, quando chegaram em casa, ele cruzou os braços, olhou para a esposa e falou: poxa, que consideração, ninguém veio receber-nos. Estou muito chateado. Estou muito chateado. E a esposa sabiamente virou para ele e falou: então faz o seguinte, marido, vai perguntar para Deus. Você chegou em casa e ninguém veio te receber, ninguém veio te recepcionar. Ele falou: vou perguntar para Deus mesmo. Foi lá para o seu quarto, foi orar, orou durante um bom tempo. Quando voltou, ele voltou sorrindo. Olhou para a esposa, e naquele momento que ele olhou para a esposa, ele falou: mulher, Deus respondeu a minha pergunta. Eu perguntei para Deus
Senhor, por que que ninguém veio me recepcionar quando eu cheguei em casa? E Deus me respondeu, você ainda não chegou em casa. Quando você chegar em casa, aí você vai ser recepcionado do jeito que você merece. Irmão, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio de Deus. E você verá que a armadura do Senhor, a armadura citada por Paulo, irá vestir você. Irá acompanhar você no decorrer da sua vida. E nessa batalha que você terá com Satanás no decorrer da sua vida, no final você poderá dizer, sou mais do que vencedor, em nome do Senhor Jesus. E quando o seu fôlego acabar, você será recepcionado como esse pastor foi, lá no céu, pelos anjos, miríades e miríades de anjos, e o Senhor Deus dizendo, venha, bendito do meu Pai, entre nas moradas eternas, que foram preparadas para você e para todos aqueles que seguiram a minha palavra. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor meu Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, que estão aqui hoje neste santuário. Senhor, ajuda-nos a entender que antes de termos a armadura, nós precisamos estar preparados. Se não estivermos preparados, não saberemos usar o capacete, não saberemos usar a couraça, a espada, o escudo, não saberemos usar, Senhor, o cinto, não saberemos usar, Senhor, o sapato, não saberemos usar, Senhor, aquilo que nos protege contra o maligno. Mas ensina-nos, Senhor, a sermos cheios do Espírito Santo, porque cheios do Espírito Santo, nós seremos mais felizes. Eu serei mais feliz com a minha esposa será mais feliz comigo, os meus filhos serão mais felizes, eu serei mais feliz com os meus filhos, e haverá uma harmonia completa no lar. Deus opera de forma maravilhosa e nos ajuda a nos prepararmos para receber as armas que tu tens a entregar na minha mão e na mão do meu irmão. Em nome de Jesus, abençoe a cada um. Abençoe, Senhor, cada obreiro, cada pastor que está na tua casa. Ajuda-o, Senhor, aviva novamente. Aviva, Senhor, aquele irmão, aquela irmã que muitas vezes ele tem a sua espada, tem a sua couraça, tem o seu capacete, tem a sua armadura, mas por causa das circunstâncias da vida, por causa de muitas coisas que aconteceram, acabaram abandonando, deixando de lado essa armadura e vivendo a vida, seguindo de qualquer forma, de qualquer maneira. Ajuda, Senhor, a estes obreiros, esses homens de Deus, a retomarem as suas espadas, retomarem a sua couraça, retomarem a sua armadura e saberem que agora ainda não é o fim, ainda não chegaram em casa, porque quando chegarem em casa é o momento de entregar tudo a Deus e dizer, combati o bom combate. Obrigado, meu Deus, porque através do Espírito Santo nós somos renovados, abençoados e restaurados. Toma-nos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém,
Amém e amém. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que essa mensagem muito simples possa entrar no teu coração. Prepara-te, pois Deus tem muito a oferecer a você. Que Deus te abençoe.